Ai, eu odeio vocês. Olá, boa noite, somos o Cleitinho. Estamos com convidados hoje. Temos o Cainho. Dá um oi, Caio. Oi! Para de plagiar o garoto. O copyright aqui. Colocou o filtro de óculos. O nosso outro convidado, Thalesinho. Ele tá por chamada de vídeo, tá? Pra quem não sabe, o Thales não mora aqui, ele é do Maranhão. Então, a gente teve que fazer uma chamada de vídeo pra ele participar. Dá um oi, Thales. Que porra é essa? Olá! Amada! Ele tá brincando com os filtros. O tema de hoje vai ser vivência LGBT. A gente vai contar um pouco sobre as nossas experiências. A gente não tem alguns locais de fala aqui, né? A gente vai falar a nossa vivência como L, G e o B, né? Enfim, então vamos lá. Eu vou contar um pouco da minha experiência. Pra quem não sabe, Cainho e eu somos primos. E na nossa família... somos todos bem grudados, assim. Um mora na esquina do outro e, tipo, a gente convive bastante um com o outro. A gente quase nasceu segurando a mão. Basicamente isso. Temos 1 ano de diferença, né? Eu tenho 23, Caio tem uns 22. Sim. E a gente faz aniversário no mesmo mês, ambas sagitarianas. E eu sou lésbica, né? Me entendo como lésbica. E o Caio... Que porra é essa? Gente, desculpa, é que o Thales tá colocando filtro na cara dele. E não tá dando. E o Caio é gay, né? Um viadão. E aí, durante a nossa vida, pelo menos a minha vida, o Caio, como sempre foi um viadão e uma criança viada... Sempre foi muito nítido que ele era gay e que todo mundo já tava preparado. Todo mundo já tava, tipo, meio que preparado pro Caio ser gay, porque desde que ele nasceu sempre foi uma bichinha. Digamos que não foi um choque. Não foi um choque, mas eu fui um choque pra família, basicamente. Porque eu, como mulher lésbica, não sou o estereótipo da mulher lésbica. Nunca fui. E... a minha família estava preparada pro Caio, porque o Caio sempre deu... Como diz minha mãe, o Caio, filha, o Caio sempre tava ali, sempre mostrou, mas você não, é safadeza. Foi essa frase que a minha mãe utilizou. E sabe o que é o pior? Olhando pra quando eu era mais novo, eu não percebia que eu dava tanta pinta assim. Você era muita pinta. É que você também dá pinta hoje. Não, sim, mas antes hoje... você era mais extrovertido, tipo, o tempo todo. Então, hoje eu sou mais introvertido, eu sou mais tímido, Mas foi o que a sociedade fez de você, né, garota? Porque você sofreu muito bullying por ser viada. Bastante. Eu nunca sofri bullying por ser sapatão, até porque, como eu disse, eu nunca fui o estereótipo, então eu sempre passei por hétero. Não, ele só mudou de coisa. Achei que tinha caído de novo. Eu sempre passei por hétero, então, tipo, acho que foi muito mais difícil pra minha família me aceitar lésbica do que pro Caio. E ainda mais porque tem todo o rolê do machismo e tudo mais, então é muito ruim. Então a família meio que aceitou muito mais o Caio do que a mim. E até hoje é sempre um tabu ter que levar alguém em casa ou então falar sobre minha sexualidade. Eu sempre sou aqui menos aceita, justamente por... Não sei se entra na parte do machismo, de... Com certeza. Da mulher ter que seguir uns padrões, seguir umas regras e... Também tem o rolê da vida sexual lésbica ser muito diferente da vida sexual hétero, das mulheres héteros. Porque na comunidade, as mulheres não têm meio que essa regra que tem sobre as mulheres ter muitos relacionamentos e muitos parceiros durante a vida. Porque pra gente nunca foi um problema, é sempre, tipo, muito bom a mulher ter essa liberdade. Sempre foi muito pontuado a liberdade feminina de se relacionar. Então, nunca foi um problema. Já entre as mulheres héteros, tipo, você não pode ter muitos parceiros e você não pode, tipo, ser rodada, sabe? Então, meio que entra nesse ponto, já que eu sou uma mulher lésbica que tem uma vida sexual sexualmente ativa. Rodada, digamos assim. Uma mulher lésbica rodada. Então,
a gente é mal vista dos dois jeitos, sabe? Tipo, tanto por não tanto por ser lésbica e por as mulheres não compreenderem que é um universo meio diferente, essa parte. Então, acabo sendo rejeitada duplamente pela família. E foi isso. Acho que a minha saída do armário e minha vida enquanto lésbica foi um pouco mais difícil, justamente por não ser o estereótipo e por não ser o que a família esperava. Eu sei que pra mulher que tem o estereótipo de lésbica é muito mais difícil, porque tem que ter a cara tá o tempo todo, é que nem o Caio. Sempre tá ali, sabe, que é. Mas na hora de sair do armário, eu acho que tem um pouco do privilégio de... As pessoas já esperam que você seja, sabe? Quando elas não esperam que você seja lésbica ou que você seja gay, é sempre um choque, é sempre muito mais difícil você quebrar e mostrar pra sociedade. É sempre ruim pra sociedade quando elas percebem que ser LGBT não é o estereótipo que eles impõem. É só, tipo, a sua sexualidade, é só o que você gosta. Então, não tem cara, não tem jeito, não tem... Sabe? E eu acho que quando... deu um boom na família e quando eles perceberam que ser LGBT não tem... esse estereótipo, ser caricato, sabe? Essa caricatura, tipo, eles ficaram, tipo, no baque, sabe? Uhum. E é difícil de aceitar até hoje, porque pra você ser LGBT, você tem que parecer LGBT. Como assim você não parece? Você tem que ser uma POC enorme. Exatamente. Como assim você é LGBT e você não é caminhoneira? Cadê essa camisa de xadrez? Seu andar de couro. Sapatão eu não diria Mercedes. Eu tenho muitas camisas de xadrez, tá bom? Então não vou zoar a causa. E assim, pra complementar, realmente foi um choque, porque, mano, a gente sempre foi grudado. E nem eu sabia, eu nunca tinha percebido nada. E geralmente você meio que se identifica com algumas coisas. Eu não sei se é porque é gênero diferente, mas geralmente você sempre se identifica com alguma coisa que te faz o teu gaydar apitar. E eu nunca percebi nada, nunca mesmo. É porque... como eu disse, também foi um problema durante a minha vida adulta como lésbica, depois de assumida, de que as pessoas tendem a falar que a minha personalidade não bate comigo, sabe? Tipo, com a minha personalidade não bate com a minha sexualidade. Tipo, eu já ouvi de garotas LGBTs que, tipo... eu não pareço lésbica, tipo, eu sou muito POC pra ser lésbica, sabe? Ou então, eu sou uma lésbica muito POC, tipo... Não, viado, você pode ser... Nuances de lésbicas. Oi? Nuances de lésbicas. Gostam. Tipo, não, velho, não é... É porque, tipo... Eu sempre... a minha personalidade sempre foi mais, tipo, extrovertida. Ou, tipo, eu nunca fui masculinizada. Então ficou... Então até pra elas é muito estranho, às vezes, o jeito que eu falo. Eu ter medo de inseto. Gente, eu tenho medo. Eu sou uma princesinha. Como tá assim? bom? Uma sapatão que tem medo de barata? Não acredito nisso. Ai, como nossa. assim? Um dia eu fui pra praia com a minha ex e ela tava me ajudando a passar pela laminha e fazer os negócios. E todo mundo ficou passado, porque... socialmente, assim, tipo, ela era vista ainda como mais feminina do que eu. Então, tipo, meio que dá um bug, porque quando eles percebem que não tem uma parte masculina numa relação. E aí, você tem que ser lésbica, mas você tem que ser meio masculina. E, tipo, é meio assim. Então, quando eu era pequena, eu super saí do tema. Quando eu era pequena, tipo, eu sempre tive essa personalidade quando eu era mais nova. Então, não dava muito pra perceber exatamente. Então... O Caio nunca percebeu. E... É que assim... eu era... As pessoas acham que você ser LGBT, você ser promíscuo e você pensar sempre no sexo. E não... Eu era muito ingênua. Eu sempre fui muito... O Thales, assim... Bissexuais promíscuos. Não vamos ser bifóbicos. Eu tô zoando. Ok. Um disclaimer pra não haver cancelamento. Eu tô usando as frases que as pessoas falam pras bissexuais. Enfim. Ai, gente, eu vou ser cancelada, mas, gente, eu super gosto de bissexuais, tá bom? Não sou bifóbica, não tenho amigos que são. Eu tenho até amigos. Eu não sou bifóbica de verdade. É que eu e o Caio, a gente tem um humor muito ácido. E a gente usa as frases que usam pra oprimir a gente como zoeira, mas... Exatamente. Não é o que a gente acha, a gente só tá zoando. Hoje em dia eu parei, mas antes eu costumava fazer piada com lâmpada.
Hoje eu não faço mais. E a gente faz piada com tudo que é muito negativo. Mas enfim, é um jeito de superar, não é mesmo? É um jeito otimista. Exatamente. De não ser desotimista. Bom, como eu falei, eu era muito ingênua. Então, eu não percebi, até porque nunca foi mostrado pra mim, assim, pessoas LGBTs. Tipo, lésbica. Eu nunca convivi com uma lésbica, eu nem sabia. Tipo, a sociedade, elas podem até saber o que você é, mas elas nunca vão falar pra você. Uhum. Então você não sabe. Você passa, tipo, eles se torturam até você descobrir, porque eles não falam. E se você não convive, se você vive numa bolha heteronormativa, tipo, você não sabe. Então, eu não sabia. Eu só sabia que eu era diferente, mas eu não sabia o que eu era diferente. E aí, na minha puberdade, foi quando teve mais esse baque de, tipo, as pessoas. Eu me sentia muito mal, porque eu achava que tinha Alguma coisa errada. Alguma coisa errada comigo, porque eu não conseguia gostar de alguém como alguém gostava, como as minhas amigas gostavam, eu não conseguia me apaixonar por alguém, eu achava que eu era incapaz de amar uma outra pessoa, tipo, é bizarro, né? E então eu só não sentia, sabe? Eu só não sentia vontade. Eu era muito. É como você ter um vazio de sentimentos e, tipo, viver meio que. Como se fosse irrelevante tudo que acontece. E aí eu não conseguia, eu não sabia por quê. E na verdade, vendo hoje em dia, eu era atraída pelas meninas. Só que pra mim, eu queria ser mais do que amiga, mas eu não sabia o que era ser mais do que amiga, porque eu não tinha como referência. Eu só sabia que, tipo, ser amiga daquela garota não era o suficiente. Eu queria estar perto, eu queria ver, eu stalkeava a pessoa, sabe? Tipo, eu era apaixonada, mas eu não sabia porque as pessoas não mostravam. E aí, o lance da representatividade é muito bom, porque na época eu comecei a assistir Glee e tem a Santana, que era lésbica, né? E aí teve toda a parte da história dela e dela não se assumir, dela perceber depois algumas coisas. E eu fui me sentindo muito representada, tipo, eu me identifiquei demais com aquilo. E aí foi quando eu tive, tipo, uma visão de lésbicas. E aí eu fiquei tipo, caralho, talvez seja isso. Aí eu fui percebendo que eu era, mas eu ainda não falava pras pessoas. Mas eu também não escondia. Então esse foi o ponto bom. Tipo, eu não escondia. Eu deixava claro que tudo bem se acontecesse, sabe? Foi aí que as minhas amigas começaram a perceber que talvez eu fosse. E aí o Caio não percebeu até então, porque... sei lá, a gente não falava sobre isso. Eu acho que eu falava mais com as minhas amigas. E o Caio, a gente foi começar a ficar mais próximo, assim, tipo, real. Na adolescência. Então, e aí teve casais, né? Tinha um casal de lésbica na minha escola. E aí, tipo, eu via o casal e eu ficava, tipo, puta que pariu. E aí tinha uma menina... Puta que pariu, que inveja, quero. Aí eu comecei, tipo, toda hora eu olhava e eu ficava olhando, porque... Eu tava começando a entender, e aí eu vi o casal e eu via que, tipo, dava pra ser no meio, tipo, não que sejam minhas amigas, mas, tipo, onde eu convivia tinha, e, tipo, eu fui vendo de outro modo, sabe? E aí, tipo, na puberdade a gente fica com os hormônios à flor da pele, né? Vontade de transar o tempo todo. É verdade. Qualquer buraco de tijolo a gente tá indo. Vocês homens. Enfim, aí... quando eu começava a ver outra menina... E eu sempre, tipo, toda vez que eu vi uma menina, eu ficava, tipo, puta, ela é muito bonita. Mas, tipo, eu não tinha o pensamento maldoso. Só ficava, tipo, puta que pariu, que pessoa linda do caralho. Eu ficava, tipo... Eu pensava, assim, o tempo todo. E aí, de repente, os hormônios começaram a florar quando eu entendi. Aí, eu, tipo, meio que imaginava a menina lá de lingerie chegando e tal. Aí eu percebi, putz, eu sou muito sabatão. Putz, fudeu. E aí... Mas eu percebi isso com uns 15 anos, assim, minhas amigas começaram a notar também. Mas eu só fui ter a minha experiência com 17. E era horrível, porque eu sou muito tímida. E as pessoas não acham, porque eu sou mais comunicativa, mas eu sou muito tímida, de qualquer forma. Principalmente essa parte. Então toda vez que uma menina chegava, mesmo eu querendo e sabendo, eu entrava em pânico e falava, eu sou hétero. E depois eu queria me matar. Eu já fiz isso, meu Deus do céu. É horrível. É péssimo, eu fazia o tempo todo. Aí, sei lá, teve uma menina muito guerreira que ficou 8 meses no meu pé. Tudo bem, a gente pode ser amigas. Mentira, que ela tava querendo me converter. E ela tava ali e tal, ficou. E aí teve um momento que rolou e a gente ficou. E eu pensei, tipo, putz, acho que é isso. Porque quando eu ficava com meninos, do mesmo jeito que eu era indiferente com tudo que acontecia...
quando eu ficava com eles era, tipo, sempre um vazio, sabe? Tipo, eu só meio que notava os movimentos que eu tava fazendo, mas, sabe, vazio, não pensava em nada, não dava nada. Sim. E aí quando eu fiquei... Não fez nada. Quando eu fiquei com uma menina, tipo, eu fiquei, tipo, putz, até que é bom, quero mais. Caralho, agora tudo faz sentido. Aí depois eu, putz, será que ela vai me bater se eu pegar nos peitos dela? Tipo, nunca aconteceu com homem. Eu beijava o menino uma vez, eu ficava, caralho, não... por que eu tô me prestando a isso? E, tipo, a minha resposta era querer correr daquilo. E eu já corri muito. Às vezes os meninos pediam pra ficar comigo. Uma vez eu corri e me escondi no banheiro da escola, quando eu era mais nova. Era péssimo. Enfim, essa foi a minha experiência. Mas vamos contar a do Caio, porque eu contei um pouco porque é meio que ligado, né, a nossa história, porque somos parentes e convivemos. Ah, e outra coisa, eu tenho um shade aqui, porque eu guardei mágoa até hoje. Porque quando o Caio descobriu, com 17 anos que eu contei pra ele que eu era lésbica, o Caio ainda não tinha saído do armário, né, entre aspas, porque ele sempre foi viada. Mas ele nunca falou sobre isso. E eu falei, não, vamos lá, você falar pra eles e eu falo junto, porque eu cheguei num momento da minha vida que tiveram que me tirar do armário, então eu tive que sair, eu fui obrigada. Então, eu tinha que falar porque todo mundo já tava falando. E aí, eu falei, vamos, Caio. Ele, não tô preparado, que não sei o que lá. E eu tive que me assumir sozinha, porque essa gay não teve coragem de me ajudar, de estender a mão, sabe? E eu tive que passar por isso sozinha. E depois que eu abri todo um caminho ótimo, sabe? Ele veio e falou, então, eu sou viado. Tipo, vai tomar no teu cu, Caio. Eu vou falar disso mais pra frente. A gente já sabia. É, então. Pois é, nossa. Ele podia ter ajudado, né? E aí foi isso, eu tive que sair do armário, porque minha mãe descobriu, minha mãe colocou na parede e falou, fala, Graziele, eu já sei de tudo. Aí eu virei pra ela e falei, se você sabe, então pra que eu tenho que contar? Basicamente, se você já sabe de tudo, pra que eu vou falar pra você? Falar o quê? Sou sapatão? É isso aí, sou sapatão. Aí a mãe fica... Eu não acredito. Pois é. Foi exatamente isso. Ela falou, mas existe a mulher e o homem, Deus fez o Adão e a Eva. Ah, puta que pariu. Ah, meu pai. Aí foi, o Caio, a gente sempre soube, mas você, Graziele, a gente nunca percebeu, foi safadeza, o que você é safadeza, você não é de verdade, tipo, tanto que eu tô aí, né, tantos anos. Enfim, comigo foi um pouco mais complicado, porque eu cresci na igreja. Eu também sou sou criança gay. de igreja. Assim, desde novinho, eu sempre fui... minha mãe... Tô tomando minha brejinha. Minha mãe já era cristã, e aí meu pai se converteu depois, e aí a família inteira ia pra igreja. Então eu fui pra igreja até os 15 anos, então pra mim isso era muito confuso. Eu fui até os 14. Meio que você saber mais ou menos que você é, mas aí você tá lá no culto e o pastor tá falando, não, porque isso é errado, porque Deus fez homem pra mulher. E cara, imagina isso na cabeça de uma criança que já tá confusa, que já cresceu confusa, ter que ouvir essas coisas de uma pessoa que é pra ser o líder da igreja, sabe? Que é pra te aconselhar, pra te dar uma palavra de conforto. Deixa eu colocar um adendo que ele entrou nessa parte, assim, desse tema, de que eu fui pra igreja... Ele foi fazer xixi, né? Nada profissional, essa garota mijou num copinho. De que eu também, né? A família inteira ia pra igreja. Então, eu fui até os 14 anos. O Caio foi até os 15. Então, tipo, eu parei antes dele porque eu me entendi e eu mostrei a minha sexualidade antes dele. Então, quando eu percebi que era um lugar muito tóxico, eu parei de ir. Até que, quando o pastor começou a falar que, tipo, se você trabalha 8 horas por dia e você tem um filho, e aí ele não fica com você, ele fica na escola tantas horas por dia, e o professor dele é gay, ele vai ter o professor dele como referência, e ele vai ser gay, porque ele não te vê. Eu fiquei, tipo, quê? Eu já tava no momento muito que eu tava me entendendo, eu tava sabendo o que eu era. Então eu comecei a me empoderar muito. Então quando eu vi ele falando isso, eu dei risada na igreja, no meio da igreja, no culto, né? O silêncio dele falando e eu rindo. Minha mãe me dando beliscão. Para com isso, Graziele. Para com isso, garota. Fica quieta, eu vou te bater. E aí ele falou mais e foi bostejando sobre isso. E eu rindo, batendo palma e zoando. E tipo, todo mundo achando que eu tava demoniada, né? Minha mãe mandou eu ir pra fora. E aí acabou o culto. Ela falou, você nunca mais vem pra igreja comigo, porque eu não vou passar essa vergonha. E aí eu me livrei, né? O Caio já não teve essa oportunidade. Ele teve que ir, porque ele não sabe se impor.
Mas ele não tá Ainda aqui. bem, Pode falar, desculpa. ainda bem que a parte da igreja eu fui até os 3, eu acho, até que eu obtive um pouco de raciocínio, e aí eu parei de ir pra igreja. E é isso. Nunca fui, nem voltarei. Igreja, pode ter que lute. Exatamente. Eu digo mesmo, mas, tipo, não que eu não tenha minha religiosidade. É que eu não tenho religião, eu tenho religiosidade. Tipo, eu tenho um conjunto de coisas que eu acredito, que muitas delas são da igreja cristã, né? Que dos evangélicos e tudo mais. Mas eu não acredito em tudo que eles pregam. Então, não é que eu não tenho uma religião, eu só não acredito em tudo. Eu acredito em um conjunto de coisas e é isso. Você que lute, igreja. Vai, Caio. Que eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente foi assistindo o filme. E aí você vê um ator bonito e você pensa, e se? E eu lembro exatamente qual foi o filme. Assistindo Titanic. Sim. Ai, Léo DiCaprio. Léo DiCaprio. Eu via o Léo, eu pensava, eu via a Kate, eu pensava, E aí foi assim mais ou menos que eu fui percebendo. Só que não tava muito claro ainda. E aí já tinha conversas e rumores na família, comentários maldosos. Não só de família, mas também de amigos. Eu sofria muito bullying na escola, eu sofria bullying na igreja, eu sofria bullying na rua. Até em casa, por parte de algumas pessoas da família. Dos meus pais, direto, eu nunca tive problema. Eu sou muito sortudo de ter pais que são bem receptivos e bem mente aberta. Meu pai não tanto, mas desde que eu meio que me assumi, ele se dispôs a abrir mais a mente dele. E ele mudou bastante. Mas a família em si sempre tinha comentários maldosos. Família estendida, que eu digo, primos, tios, sempre tinha comentários maldosos, sempre tinha aquelas piadas, fala chiclete, faz assim com a mão. E eu sempre fui tímido, e essas coisas sempre me deixavam sem graça. Eu comecei a me fechar, e eu fui me fechando cada vez mais até me tornar o que eu sou hoje, basicamente. Grazi, salvadora gay, porque sempre que colocavam esses estereótipos nele, eu tentava zoar da cara dele, eu ia bater na pessoa, porque eu sempre fui uma criança muito pistola. Eu acho que eu nunca sofri bullying, porque eu sempre fui uma menina muito pistola. Que é, tipo, eu não gostava de risadinha, eu não dava intimidade pra ninguém. E se um macho viesse, tipo, encrencar comigo ou com o Caio, eu ainda batia nele. Então, certíssimo. Comigo, por questão de tanto bullying que eu sofria, eu era meio que fechada. Então, as pessoas falavam as coisas pra mim, eu ia chorar. Eu me escondia no canto e chorava. E eu ia ter que bater na pessoa, já eu não contava pra minha mãe, não é mesmo? Esse tempo todo eu passei por muita coisa, tanto na rua, na igreja, na escola. E eu nunca falei nada pra minha mãe. Eu nunca cheguei e falei, mãe, pai, tá acontecendo isso, isso e isso, eu preciso de ajuda. Porque eu não sabia como fazer. Pra mim era meio que minha culpa. Eu me sentia culpado porque eu meio que deixava as pessoas fazerem isso comigo, e aí eu me sentia um lixo porque por que eu não consigo mudar? Por que eu não consigo ser do jeito certo de ser? Pra mim sempre foi muito horrível, assim, porque eu sempre achava que tinha uma coisa diferente comigo, mas eu nunca sabia o que era. E justamente por eu não ter o estereótipo, mesmo sendo uma menina que brincava na rua com os meninos, fazia as coisas, eu nunca fui estereótipo, eu sempre fui, tipo... Eu nunca fui estereótipo e nunca fui lida como lésbica. Nunca foi um problema. Então eu percebi a homofobia por conta do Caio. A gente era muito grudados. Então era coisa de, tipo, ele andando na rua e as outras crianças gritando viadinho enquanto ele passava pela rua. Tipo, gente que eu nunca vi na vida. Exatamente. Era só o fato de eu existir, era motivo de chacota. Então eu tinha que, tipo, meio que levar ele pra ele não ter que passar por isso, né? Eu sempre tive muita essa coisa de protetora. Não mexe com os meus amigos, Grazi, senão eu acabo com você. Mãe Grazi. Sagitariano mesmo. Não mexe com os meus amigos. Aí eu meio que levava ele, aí as pessoas xingando. Ou então eu pegava tipo, oi, Caio, vem cá comigo. Quando algum macho falava que ele era viadinho e tal, eu chamava ele pra ficar andando comigo, conversando comigo. Ou então se a menina, tipo, justamente pro Caio ter um pouco mais de consciência, ele nunca levantou um dedo nem pras menininhas, tipo, que mexiam com ele, mesmo quando ele era criança. Ele falava, não pode bater, que não sei o quê. Muito educada pelos meus pais. Justamente por isso, as meninas eram... Eu sou viadinho, pode me bater. É bem isso. E justamente por
por causa disso, as meninas eram extremamente cruéis com o Caio. Eu acho que as meninas eram pior do que os meninos. Eram muito cruéis. E aí, tipo, eu falava pra ele, você não pode bater em menina, mas eu posso bater nas meninas. Aí eu ia pra bater nas meninas, obviamente. Assim, de criança, o pior era as meninas. Mas assim, de adulto, eu sofri muito bullying das mãos de amigos dos meus pais. E assim, dentro da minha própria casa, sabe? Eu tinha um amigo dos meus pais, eu sempre gostei de inglês. Sempre fui uma criança que gostava de filme e de música. Eu comecei a escutar música internacional com 10 anos. Inclusive, eu e a Grazi tem uma banda em comum que a gente ama muito. A gente descobriu na mesma época. E desde então eu comecei a aprender inglês. Chegou a um nível do cara virar pra mim e falar que inglês era coisa de menininha. E que eu tinha que, sei lá, aprender outra coisa. É muito bizarro. Eu acho zoado. Ei, cara, para de aprender inglês, vai fazer o curso do Senai, mano. Pois é, vai soldar alguma coisa. Pois é, vai fazer curso de solda. É muito zoado. E o foda é que, tipo, eu nunca... A única experiência que eu tenho com isso foi com o Caio. Assim, eu acho que a minha experiência de homofobia, eu comecei de lesbofobia, no caso, eu comecei a ter, tipo, maior, sabe? Quando eu já tinha consciência disso e quando eu contava pras pessoas que eu era. Agora, o Caio era o tempo todo, assim, tipo, eu via desde pequeno, assim, eu convivi com isso por causa do Caio. Nunca foi uma questão, assim, até porque as pessoas nunca percebiam. Pelo menos dentro de casa com os meus pais, era mais tranquilo. Porque assim, meu pai tinha, sim, os traços de masculinidade tóxica dele. Eu lembro que teve uma época que ele não deixou mais o Caio brincar com os meninos, né? Foi isso que ele fez? Não lembro, cara. Eu lembro, eu sou mais velha, né? Um aninho, mas eu sou mais velha. Eu lembro que teve uma época que o meu tio impôs que o Caio não podia mais brincar com os meninos. Ele não podia nem ficar com os meninos da família, porque teve o rolê com o macho, né? Lembra? Que tinha sempre rumores que o Caio com um menininho e tal, assim, comum, que acabou que foi esse menininho que o Caio, né? Sim. E então eu lembro que teve uma época que o meu tio, ele meio que barrou o Caio de ter interação com qualquer outro menino e ele só podia ficar com a gente. Assim, o meu tio teve, assim, uns traços bem ruins de masculinidade tóxica e homofobia com o Caio, mas eu percebi que ele aprendeu muito, porque ele sempre viu que isso ia acontecer, entendeu? E assim, quando eu contei não foi um choque. A única coisa que ele me falou tá bom, queria que não fosse assim, respeito, mas não sou obrigado a concordar. Então a gente tem as regras. Eu não posso trazer ninguém pra casa. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu tenho que ir pra casa de alguém. E eu sempre respeitei isso, claro. Mas eu percebo que com ele é diferente, tipo, meu tio é muito mais mente aberta. Ele pode falar qualquer besteira ou qualquer coisa relacionada e dá muita pinta e tá tudo bem. E eu nunca posso dar muita pinta. Eu nunca posso falar muito, assim. É uma questão, eu nunca posso chegar e falar. Eu não posso falar das minhas namoradas, eu não posso dar pinta, eu não posso fazer um comentário, sabe? Meio que falando de mulheres ou qualquer coisa do tipo, que o Caio pode super fazer e falar e ser mega explícita nas coisas e, tipo, eu não posso. Pra mim sempre é uma questão de, tipo, você não pode? E se eu falo, ai, esse sapatão, não sei o que, não sei o que lá, e, tipo, a família começa a me julgar demais, sabe? A nossa experiência foi muito diferente. Tipo, com você foi mais fácil de se aceitar e mais difícil de lidar com a família. Comigo já foi o contrário total, porque a minha família é bem receptiva, bem mente aberta, só que eu nunca me aceitei. Eu fui sair do armário com 18 anos, praticamente um ano depois que a Grazi já tinha se assumido. E eu já sabia o que eu era, eu já tinha tido a minha experiência, e mesmo assim eu não me sentia confortável falando sobre isso. Me sentia seguro pra contar pra todo mundo ainda. Eu sempre... Era alguma coisa minha, não era porque eu tinha medo dos meus pais ou não. Eu só não me sentia pronto. É porque eu acho que foi criado de formas diferentes. A minha mãe tem a fama de ser a grossa da família, a pior pessoa, aquela que é, tipo, louca. Então, ela sempre me criou pra ser uma pessoa forte. E, tipo, não que ela não seja machista, ela é muito machista. Mas é que, assim, eu não posso... ela falava, se alguém mexer com você, manda tomar no cu. Eu tinha 3 anos, essa é a dica dela. Comigo era, se alguém mexer com você, fala que Jesus ama ele. Minha mãe falava, se você... Aí eu falava, mãe, não falo palavrão. Ela, para de ser assim, menina, garota, cala a boca. E era, tipo, meio que nesse tipo, sabe? Se você apanhar na rua, você vai chegar e eu vou te bater, garota. Então, era muito assim. Então, tipo, eu sempre fui meio que moldada pra ser uma pessoa forte, tipo...
não ficar sentida com a opinião alheia. Porque o ambiente da minha família também é muito tóxico. Se eu fosse uma pessoa muito como o Caio, nossa, eu ia me matar, eu ia cortar meus pulsos. Nossa, eu era muito saco de pancada em tudo quanto é lugar. Porque na minha casa é muito assim, então eu sempre lidei e fui, tipo, criada pra ser uma pessoa muito dura e muito grossa e, tipo, não deixar ninguém me fazer de boba. Esse foi sempre o argumento da minha mãe. Não deixa ninguém fazer você de idiota. Então, tipo, pra mim nunca foi um problema porque era algo que eu queria. Então, se eu sou assim e tá tudo bem, você não vai falar mal de mim, porque senão quebra sua cara. É bem assim, desse tipo. Então, tipo, pra mim nunca foi um problema, porque eu não sofri bullying nessa parte. Porque eu sempre fui uma pessoa assim. Então, tipo, eu sempre fui muito decidida e muito forte nessas coisas. Então, por isso eu nunca sofri bullying. Eu nunca deixei ninguém me diminuir por causa da minha sexualidade. E eu me, tipo, decidi, assim, falei as coisas, tipo, antes que o Caio, por causa disso. Tipo, nunca foi um problema pra mim, porque é o que eu quero e foda-se vocês. E é isso aí. Então, essa é a diferença. Agora você, Mori, fala a sua experiência. Neném, como é ser bi? Como é ser bi? Como foi que você se descobriu? Como é sofrer o preconceito Então, pela comunidade LGBT E pela comunidade hétero, exatamente. pelo amor de Deus. Então, eu percebi quando eu tava no primeiro ano do jardim, que foi a primeira experiência. Piranha nova. Como você... É tipo, jardim, tipo... De infância. Caralho, nossa, que bem resolvida. Piranha nova. E aí aconteceu, aí a professora expulsou a gente da sala. Eu pegava... Peraí, aconteceu com o quê? Com menina ou com menino? Piranha! Pois é. Eu lembro do jardim, eu também ficava com os menininhos, gente. Eu sempre fui piranha, mas assim... não sei. A minha sexualidade ainda... Eu acho que eu tô meio que descobrindo, porque... Eu acho que, tipo... Eu sempre tive curiosidade com homens, mas aí, tipo... Eu sempre acho uma merda quando eu fico, então eu nunca mais quero ficar. Mas, tipo... Parece que é muito melhor na cabeça do que fazendo. Então, eu meio que... Mas tu ainda pensa? Ainda hoje? Um pouco. Porque, assim... É que eu tenho uma teoria muito grande, que eu possa, tipo... Até... ser bissexual de algum modo, ou então eu tenha uma heterossexualidade compulsória. Porque eu tenho curiosidade e tal, eu até posso achar bonito e tal, algumas pessoas, tipo, mas eu não... Sempre que eu tentava ficar com meninos, eu nunca desenrolava, sabe? Era sempre, como eu falei, tipo... nada de sentimentos e nada. E aí eu pensava, tipo, putz, por que eu tô fazendo isso comigo? Ainda mais porque eu já sei o que eu gosto. E aí, é isso. Nunca foi assim com mulher, então, sei lá. É que, eu também, uma coisa que eu não gosto e que eu aprendi, nunca cuspa pra cima durante sua sexualidade. As pessoas já te colocam muito num rótulo de como você deve ser e se comportar. E se você ficar, meu Deus, nojo homens, e depois você se descobre bi, você jogam tudo na sua cara. Então... Mas, amada, eu fico nojo homem e eu sou viado, então... Mas enfim... É só falar assim, olha, é fluido, é tudo fluido. Tá fluido aqui. Sim. Uma coisa, não sei. Pode falar, mano, continue. Exatamente. Mas aí, eu tenho 98% de certeza que eu sou sapatão. Desculpa, voltas. Sim. E aí, desde então, sempre foi tendo as experiências. Aí na primeira série eu namorei uma menina. Foi terceiro ano do jardim até a primeira série. Flaviana, o nome dela, até hoje eu lembro, que ela mora aqui perto de casa. E aí, foi isso. E aí eu nunca tive essa dúvida também, como vocês tiveram, nunca passei por isso. Porque o tempo todo era uma coisa ativa. Bom dia, somente aqui na vizinhança. E aí, eu não... Tipo assim, ambos os lados, nenhum faz nenhum tipo de brincadeira comigo, não fazem não sofro nenhum tipo de preconceito. Eu sofria muito bullying na escola, mas é porque eu chorava muito, eu era muito emotivo quando era criança. E aí, qualquer coisa eu tava chorando, se eu caísse eu chorava, se brincasse comigo eu chorava. Se respirasse perto de mim, eu chorava também. Pois é. E aí, eu brigava muito. Eu chorava muito, mas eu brigava muito. Tava o tempo todo brigando com alguém. Se alguém olhasse pra mim, eu tava brigando. E aí, mas eu apanhava sempre. Mamãe ia muito na escola, na secretaria, e chamava os pais. A mamãe era muito presente na escola. E a minha mãe, e a meu irmão, e a minha avó, tudo na escola. Eu acho que era gangue.
E aí, eu tava sempre na escola. E eu sempre brigando, tá? Sempre brigando. E é isso. Eu não tenho essa experiência ruim, não. E como foi contar pra família? Só quando quando aquelas coisas que eu falei pra vocês, que é quando tem as garotas, e aí eu falo pra elas ficam, Sim. Não, O receio de ficar tchau. com cara bonita. Aí eu fico, tá bom. Próxima. É que assim, receio com pessoas bis, assim, até na comunidade, assim, LGBT, tem até pras lésbicas meninas, assim, não é só pros homens. Pros homens eu vejo que também tem muito preconceito, tipo, como assim você fica com homem? Você quer ficar comigo? Tipo, é muito assim. Mas com mulheres também, mulheres é diferente, é como se a mulher bi fosse o tempo todo indecisa, como se ela fosse acabar com a sua vida e te largar pra um homem. E que eu já ouvi de uma menina que foi aquela menina lá que eu falei, que as lésbicas, as bissexuais trouxe as DSTs para as mulheres lésbicas, porque a gente somos puras e a gente não tem relações com homens, então a gente não tem DSTs, mas as bis ficam com homens sujos e tem DSTs e levam pra gente. E tipo, velho, não, sabe? É porque justamente, como qualquer pessoa, a gente pode pegar DST, não é só porque a gente é lésbica que a gente tá livre. Tudo bem que é uma porcentagem, tipo, muito menor, sim, mas ainda e pintam as mulheres bis com isso, sabe? Sempre foi muito ruim. A comunidade LGBT é muito tóxica com bis. Eu vou falar assim, a minha experiência, porque eu vou falar diretamente com o Thales, que ele tem local de falar aqui, tá bom? Tchau, Caio, vou te concluir. Eu era muito assim também, quando era... 90% das meninas que eu já fiquei e tal, namorei, são bissexuais. Eu me relaciono muito com garotas bissexuais, até porque não é que eu tenha um padrão, assim, sabe? Mas eu gosto de mulher, não importa o tipo. Mas, geralmente, aquelas que são um pouquinho mais femininas, tem que colocar pra carregar o notebook, eu sinto mais atração, assim. São aquelas que dão os talos, assim, mais vontade e tal. E geralmente são bissexuais. Eu não sei se é um traço da personalidade, alguma coisa da pessoa ser mais animado, extrovertida. Tu gosta daquele tipo de mulher que é tipo, gosta de indie, gosta de coisas geeks. Eu acho que esse é o teu perfil. Acho que não, né? É muito amplo, assim. Nem todas. Porque elas geralmente são essas que são as meninas bissexuais. Eu e minha amiga, né? Eu tinha uma amiga que ela era bissexual. A gente pintava as meninas bis como chegasse lá uma pessoa mega extrovertida, aquela que tava inteirada e conversando com todo mundo, aquela mina bissexual. Porque eu falava que o bissexual é muito aquela coisa de chamar atenção, tipo, vrá, tô aqui. É verdade, não mentiu. Eu sou assim. Então, essa aura do bissexual. E, tipo, eu gosto muito de pessoas que são extrovertidas e que falam com todo mundo. Eu acho que esse é o ponto que me chama a atenção e acabam que as pessoas são bissexuais, porque estão ali pra tudo, pra todo momento, tá ali, ó, o tempo todo. E eu tinha muito esse lance de ter o preconceito, de achar que a bissexual ia quebrar meu coração, e é isso. Mas aí eu percebi que era muito mais um lance de autoestima, sabe? Da gente pensar que ela tá faltando alguma coisa e que a pessoa vai querer te trocar porque não tá se sentindo plenamente no relacionamento, sabe? Tipo, nas mulheres tá faltando um pinto, alguma coisa assim, e não sei se na sua... Cintaralha pra quê, né? E a gente se sente muito assim, de que pode ser trocado pelo outro sexo e que a pessoa tá sempre precisando de alguma coisa que a gente não pode oferecer. E quando eu percebi que a minha ex, né, quando a gente terminou, ela começou a ficar com o menino e tal, e aí o menino tinha essa mesma questão comigo, de, tipo, quando ela falava comigo, dele achar que ela tava querendo uma Rebeca e que ele nunca ia poder oferecer o que ela queria. E eu vi que, tipo, é muito mais autoestima do que alguma coisa, sabe? E que, tipo, não tá faltando nada. E que se pro menino é uma questão dela tá sentindo falta, é porque eu tô no palio também, eu tô lado a lado com aquele macho e eu vou vencer porque eu sou melhor. E aí eu aprendi que é muito mais confiar no seu taco, que não tá faltando nada. Se a pessoa tá com você, é porque ela quer tá com você e porque é bom tá com você. Coitado do meu taco. Tá todo quebrado.
E porque ela quer estar com você. Então, tipo, a partir desse dia eu parei de ter essa questão. E eu comecei a entender que também é um saco pros bissexuais de ter que ficar explicando e falando que tá tudo bem e que ele não tá sentindo falta de nada. Ficar reafirmando. Isso é horrível. E aí eu comecei a ter muito mais empatia e eu tô ali sempre na causa. Se mexe com algum bi, eu pego e bato na pessoa também. Não mexe com o meu Não mexe com os meus bi. É ruim porque a pessoa, se ela, por exemplo, ela é bissexual, ela tá namorando uma garota, ela vai continuar sendo bissexual. Tá namorando um garoto, vai continuar sendo bissexual. E a pessoa não entende isso. Eu vejo também. E também julgam muito as pessoas bis, porque quando elas estão em um relacionamento meio que heteronormativo, né, como uma pessoa do sexo oposto, acham que elas não estão na causa o tempo todo, mas não. Sim, que não estão dando a cara a tapa, né? Elas ainda são bis, elas continuam bis, ela vai continuar sentindo atração por mulheres e por homens e tá tudo bem. E... Ai, caralho, eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Eu sinto que isso vem muito mais da parte G da comunidade, porque tem muito cara... Nossa, eu vi uma discussão disso no Twitter um dia desses, de um cara falando que gay real não pega mulher ou homem que pega mulher, alguma coisa assim que não é gay legítimo. Tentando desmerecer pessoas trans e pessoas bis, como se eles não existissem. Eu vi literalmente uma discussão no Twitter sobre isso. A pessoa usou a palavra gay legítimo, que gay legítimo não pega mulher. Ai, gente, parece muito aquela coisa do Ariano, do Hitler. Você tem que ser sangue puro. Eu senti uma coisa disso também, como assim? Não é? Pois é. É daí que vem o termo super raça, É, deve ser. Eu tenho um amigo que ele namorava uma garota, e aí, aí ela se descobriu trans, homem trans. E aí ele falou pra mim assim, eu continuo hétero, namorando com ele, e ele trata ele no plano certo. Uhum. Só que é um em homem. qualquer momento que ele terminar comigo, eu vou procurar uma garota. Aí eu fiquei, então tu é bissexual. Só que ele falou assim, e ao mesmo tempo é aquela coisa do fetiche. Ele falou assim, tem a buceta, pra mim tá tudo bem. Ele sendo homem ou não. Eu fiquei tipo... Ai, caramba, credo. tá apagando totalmente teu namorado. Sim, que horror. Exatamente. Ai, credo, que horror. Você deu um pisão nele? E eu falei isso pra ele, conversei com ele, ele falou que não liga pra esse tipo de coisa. Votou em Bolsonaro, né? Que é que eu faço? O que Perdeu será? 17. Detalhe, ambos votaram, ambos. Ai, tá. O micão. Ai, gente, pra quê? O mico duplo. Mas ai, gente, é isso. Essas são as nossas vivências LGBTs. E não tem o T's, né, no caso. Nossas vivências LGB. E nunca apague a sexualidade do outro, tá bom? Esse fica como a resolução desse episódio. Nunca apague a sexualidade do outro. E entenda que ter problemas com bissexuais é muito mais a sua autoestima e insegurança. Então não tem problema nenhum com eles, tem problema com você. Vê se para de ser inseguro e confia no que você tem a oferecer. E é isso. No caso, eu não vou confiar porque eu não tenho nada a oferecer. Essa POC aí já pode jogar no lixo. Bom, é isso, gente. Um beijinho. Até o próximo episódio. Tchau. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.